Vamos fazer uma breve viagem no tempo. Seguir os caminhos trilhados por uma doença que, desde a antiguidade, deixa suas marcas. Em 1882, o Dr. Robert Koch descobriu o agente etiológico da tuberculose, o Mycobacterium tuberculosis, que ficou conhecido como bacilo de Koch. A descoberta criou novas expectativas sobre a cura e a erradicação da doença. Em toda a história da humanidade, sempre se ouviu relatos sobre a transmissão da doença. No Brasil, ela chegou com os colonizadores. No final do século XIX e até meados do século XX, o tratamento consistia em fornecer ao doente condições favoráveis, boa alimentação, repouso e o clima frio das montanhas. Mas apenas uma pequena parte desses pacientes curava-se espontaneamente. Nos anos 50 surgiu a quimioterapia e o tratamento passou a ser feito fora dos hospitais, em ambulatórios. No entanto, foram os anos 70 que marcaram a evolução da quimioterapia com a utilização de medicamentos que, além da cura, possibilitaram o controle da doença com a interrupção do seu ciclo. Você vai ver agora o que acontece quando se entra em contato com o bacilo até que ele cause a doença. Os bacilos penetram nas vias respiratórias pela inalação de partículas suspensas no ar. Somente algumas partículas contendo bacilos chegam aos pulmões. Em pessoas com baixa resistência, os bacilos se multiplicam dentro das células de defesa, na região dos alvéolos pulmonares. Outras células de defesa chegam ao local. Esse conjunto forma um nódulo conhecido como tubérculo inicial, caracterizando a infecção primária. Caso o organismo consiga impedir a multiplicação dos bacilos, a lesão poderá calcificar e, em algumas situações, ser vista ao raio-x. Quando a infecção continua, os bacilos começam a se multiplicar intensamente e são liberados para o meio externo quando um doente tosse, fala ou espirra. Tosse com expectoração constante por mais de 3 semanas caracteriza indivíduo sintomático respiratório. A investigação da suspeita clínica deve começar pelo diagnóstico laboratorial, a baciloscopia. A baciloscopia com amostras de escarro é um método recomendado pelo Ministério da Saúde para o diagnóstico laboratorial da tuberculose pulmonar. Esse método detecta a maioria dos casos bacilíferos, que são as principais fontes de transmissão da doença. É também um método rápido, de fácil execução e de baixo custo. Por isso, a baciloscopia é tão importante. E neste vídeo, nós vamos ver os procedimentos de coleta da amostra, preparação do esfregaço, coloração pelo método de Ziel-Nielsen, leitura e interpretação dos resultados. Para melhorar o rendimento da baciloscopia, devem ser coletadas 2 amostras de escarro. A primeira, imediatamente após o atendimento na unidade de saúde. Para isso, forneça um pote identificado e as instruções detalhadas para a coleta. Encaminhe o paciente para um local isolado, claro, arejado e que receba a luz do sol. Inicialmente, o paciente deve lavar a boca para eliminar resíduos. A seguir, ele deve puxar o ar pelo nariz, prender a respiração e soltar o ar lentamente pela boca. Esse procedimento deve ser repetido mais 2 vezes. Depois disso, o paciente deverá fazer uma inspiração profunda, prender a respiração e soltar o ar com esforço de tosse, escarrando dentro do pote. O paciente deve repetir o esforço de tosse para obter uma boa quantidade de material. Encerrada essa primeira coleta, o pote deve ser fechado e entregue ao profissional. Nesse momento, devem ser entregues ao paciente o pote, a requisição e as orientações de coleta da segunda amostra que deve ser realizada na manhã seguinte.
Explique também os cuidados para acondicionamento e transporte da amostra até a unidade de saúde. Bem, veja a seguir como preparar o esfregaço para a baciloscopia. Primeiramente, organize a sua bancada de trabalho. Certifique-se de ter todo o material disponível antes de iniciar o procedimento. Verifique se todas as amostras estão com um número de registro. E, em seguida, faça a identificação de cada lâmina, escrevendo na extremidade fosca o mesmo número da amostra. Lembre-se, utilize sempre lâminas novas, limpas, desengorduradas e secas. Sobre a bandeja, tenha somente o pote e as lâminas correspondentes à amostra que vai ser processada. Retire lentamente a tampa do pote para evitar a formação de aerossóis e coloque-a virada para cima. Mantenha o bico de Bunsen aceso. Esse cuidado é necessário para que a chama proteja você de possíveis aerossóis do escarro. Veja agora como preparar o esfregaço. Divida ao meio um palito de madeira e com ele retire a parte mais purulenta do escarro. Coloque-a na lâmina e faça movimentos de vai e vem até obter um esfregaço homogêneo e sem espaços vazios. Em seguida, deixe os esfregaços secarem em temperatura ambiente. Guarde as amostras na geladeira para repetir o exame, se necessário. Após a secagem das lâminas, fixe o esfregaço passando rapidamente as lâminas pela chama. Repita esta operação mais 2 vezes. Agora os esfregaços já estão preparados para a coloração. O método de coloração recomendado é o de Ziehl-Neelsen, por permitir a identificação específica dos bacilos álcool ácido resistentes. Coloque as lâminas com o esfregaço fixado no suporte. Antes de iniciar a coloração, filtre os corantes, a fucsina fenicada e o azul de metileno. Comece a coloração colocando a fucsina filtrada sobre o esfregaço. Aqueça suavemente até a emissão de vapores. Marque 5 minutos e durante este tempo repita o aquecimento até a emissão de vapores mais 2 vezes. Mas atenção, o aquecimento é rápido e deve ser apenas suficiente para a emissão de vapor. Nesta etapa, todas as estruturas são coradas pela fucsina e o calor aumenta a penetração desse corante nas micobactérias. Passados os 5 minutos, despreze a fucsina e lave as lâminas em água corrente. Em seguida, você vai fazer a descoloração. Para isso, cubra todo o esfregaço com álcool ácido. Este procedimento deve ser realizado em, no máximo, 2 minutos. Note bem, nessa etapa somente as micobactérias reterão a fucsina, enquanto as outras estruturas serão descoradas. Lave novamente o esfregaço com água corrente. A descoloração é indicada pelo aspecto esbranquiçado ou levemente rosado do esfregaço. Se isso não acontecer, proceda novamente à descoloração. A seguir, adicione o azul de metileno filtrado sobre as lâminas e deixe por 30 segundos. O fundo azul no esfregaço faz o contraste necessário à melhor visualização das micobactérias que ficaram coradas em vermelho. Passados 30 segundos, lave as lâminas em água corrente e deixe secar em temperatura ambiente. No próximo segmento, acompanhe como fazer a leitura e como registrar e interpretar os resultados da baciloscopia. Mas como se faz a leitura e a interpretação do resultado da baciloscopia? Bem, primeiramente, registre o número da lâmina no papel quadriculado. Pingue sobre a lâmina uma gota de óleo de imersão no ponto onde deve ser iniciada a leitura. Examine ao microscópio utilizando objetiva de imersão. Bem, agora nós vamos ver como fazer a leitura em cada campo microscópico. Focalize um campo e imagine 4 quadrantes como se fosse um relógio.
Inicie a contagem dos bacilos no quadrante superior direito e faça a leitura no sentido horário. Anote o resultado do campo. Antes de mudar de campo, escolha no ponto 3 uma estrutura que sirva de referência para que no próximo campo não sejam contados os mesmos bacilos. Qualquer estrutura observada no ponto 3 deverá ficar localizada imediatamente antes do ponto 9 do próximo campo. Siga os mesmos procedimentos para a leitura dos outros campos. Lembre-se, o campo possui diferentes profundidades, por isso o ajuste constante do foco com o micrométrico é importante. Na leitura, você vai pesquisar micobactérias coradas em vermelho sobre um fundo azul. Os bacilos podem se apresentar isolados, em grupos ou fragmentados. Para obter o resultado de cada lâmina, você deverá ler 20, 50 ou 100 campos, de acordo com o número de bacilos encontrados. Veja na prática como acontece. Leia primeiramente 20 campos. Ao final, some o número de bacilos encontrados e divida por 20. Assim, você obterá a média por campo. Se a média for maior do que 10 bacilos por campo, emita o resultado. Positivo, 3 cruzes. Se você não encontrar nenhum bacilo ou se a média for menor do que 10 bacilos por campo, continue a leitura até completar 50 campos. Depois de ler 50 campos, faça novamente a média. Se você encontrar uma média de 1 a 10 bacilos por campo, o resultado é positivo, 2 cruzes. Caso ainda não tenha encontrado nenhum bacilo ou se a média em 50 campos for menor do que 1 bacilo por campo, continue a leitura até completar 100 campos. Ao final dos 100 campos, veja como interpretar o resultado da leitura. Se você encontrar de 10 a 99 bacilos nos 100 campos, o resultado é positivo, 1 cruz. Se forem encontrados de 1 a 9 bacilos, apenas relate o número de bacilos encontrados. A ausência de bacilos em 100 campos indica uma baciloscopia negativa. Terminada a leitura, limpe e guarde as lâminas para o controle de qualidade. Registre e libere imediatamente o resultado. Lembre-se de que a rapidez na realização da baciloscopia e na entrega do resultado final é fundamental, porque possibilita o diagnóstico e o início do tratamento, interrompendo a cadeia de transmissão da doença. Você acompanhou a execução da baciloscopia em uma bancada. Se em seu laboratório houver uma cabine de segurança biológica, você deverá preparar o esfregaço utilizando esse equipamento. Daí, nesse programa, você conheceu as recomendações do Ministério da Saúde para a baciloscopia do escarro no diagnóstico laboratorial da tuberculose pulmonar. Você viu também uma série de cuidados de biossegurança. Outras medidas, como o descarte do material utilizado, devem obedecer às normas detalhadas no curso Biossegurança em unidades hemoterápicas e laboratórios de saúde pública da série Telelab. Todos os tópicos abordados estão explicados de forma mais aprofundada no manual. Junto com este vídeo, ele é uma fonte permanente de consulta. Estude-o com muita atenção e veja o vídeo quantas vezes quiser.